Olá pessoal, meu nome é Lívia Nicolini e agora nós estamos começando o conteúdo de genética. Nós vamos começar pela primeira lei de Mendel, mas para que isso aconteça a gente precisa rever alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai relembrar é que a gente pode encontrar números de cromossomos diferentes em cada tipo celular. Então a gente vai ter na natureza células haploides, ou seja, que só tem um cromossomo de cada tipo, células diploides, que tem dois cromossomos de cada tipo, então eles estão organizados aos pares. E aí a gente vai ter também células triploides, tetraploides, e aí isso também vai influenciar na transmissão de características para gerações futuras, quando a gente for entrar melhor no conteúdo de genética. Então, por exemplo, quando eu falo uma célula M, que é uma célula haploide, tem 6 cromossomos, e uma célula 2N, que é diploide, também tem 6 cromossomos, elas são iguais? Não. Por quê? Na célula N igual a 6, ela vai ter 6 cromossomos de 6 tipos diferentes. Na célula 2N, ela vai ter 6 cromossomos, só que só vão ser 3 tipos organizados aos pares, 2 a 2. Tá certo? Então, a gente pode visualizar isso aqui, quando eu tenho um par, então essa célula é diploide, ou aqui, numa célula haploide, eu tenho 3 cromossomos, um de cada tipo, que a gente pode visualizar pelas cores diferentes, e aqui a célula diploide, a gente tem 3 cromossomos também, né, um de cada tipo, só que a gente tem 2 cópias de cada um deles, organizados aos pares, ok? Outro conceito que vai ser muito importante vai ser relembrar a mitose e meiose, que são os processos de divisão celular, ou seja, quando o nosso material genético duplica e é transmitido para as células filhas. Quem não se lembra, volte lá nas aulas de divisão celular, de ciclo celular, porque é muito importante que principalmente o conceito de meiose fique claro para entender o conteúdo de genética, ok? Então, na mitose, o que acontece? Uma célula haploide ou uma célula diploide, a gente vai falar principalmente de células haploides e diploides. Então, uma célula haploide ou uma célula diploide, ela se divide em 2 células filhas geneticamente iguais. Ou seja, na célula haploide, o cromossomo aqui duplica e divide uma vez, mandando uma cromátide irmã para cada uma das células. E na célula diploide, a mesma coisa, cada cromossomo se duplica, divide uma vez, separando as cromátides irmãs, produzindo 2 células filhas 2N também. Agora, vamos lá na meiose, porque a meiose é o mais importante de todos, que fique muito claro. A meiose é uma divisão em 2 etapas, né? Então, eu tenho, na meiose 1, pode acontecer o crossing over ou permuta, que é quando cromossomos do par de homólogos trocam pedaços de DNA, isso aumenta a variabilidade genética, e é quando eu tenho a meiose 1, é o que a gente chama de divisão reducional, porque eu tenho a separação do par de homólogos. Então, no final da meiose 1, eu vou ter a formação de 2 células filhas com metade do número de cromossomos. Depois, cada uma dessas células vai entrar na meiose 2, e aí agora eu tenho o que eu chamo de divisão equacional. Então, eu vou ter agora a separação das cromátides irmãs de cada uma das células filhas originadas da meiose 1. E no final, então, eu vou ter a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos, tá? Então, o processo de meiose não acontece em células haploides, só acontecendo em células diploides, e é o que a gente vai, então, trabalhar quando a gente for entrar, propriamente dito, no conteúdo de genética. Outra coisa que é importantíssimo da gente relembrar é que quando eu tenho um par de cromossomos, significa que eles são geneticamente iguais, né? Então, aqui eu tenho, na verdade, o que eu tô vendo são já 2 cromossomos duplicados, né? Então, aqui eu vou ter uma fita de DNA dupla, aqui eu vou ter a sua cópia, e aqui eu vou ter outro par, a sua fita de DNA dupla, e aqui a sua cópia. Então, os mesmos genes que tem nesse aqui, eu vou ter nesse que é o seu par.
O que acontece, e aí eu chamo eles então de cromossomos homólogos, que vão formar um par. O que acontece é que eu posso ter versões desses genes, que aí são os alelos. Então, o gene é o mesmo, mas as suas versões são diferentes. Então, um exemplo que é muito fácil para entender é a questão do tipo sanguíneo. A gente vai ter o tipo sanguíneo A, B e O, em função de alelos presentes, né, nos organismos, e o que vai acontecer é que quem é, por exemplo, sangue AB, vai ter um alelo do tipo A, um alelo do tipo B, no par de homólogos, tá certo? Então, essas versões dos genes a gente chama de alelos. E eles vão ocupar sempre o mesmo locus gênicos, que é como se fosse o endereço do gene. É onde eu encontro ele no meu cromossomo, tá? E aí, a partir da presença de quais alelos um indivíduo vai ter, a gente pode ter essas combinações aqui. A gente pode chamar a pessoa de homozigota ou heterozigota. O que isso quer dizer? Homozigoto é quando os dois alelos do par são iguais. E heterozigoto é quando os dois alelos do par são diferentes. Eu vou ter um de cada tipo. E aqui eu tenho outro homozigoto. Mas aqui, por que é azão e azinho? Porque esses alelos são diferentes. E aí, então, quando eu tenho o azão, que é o que eu chamo de dominante, é como eu vou fazer a minha nomenclatura de um gene dominante. Quando eu tenho dois alelos dominantes num indivíduo, eu vou chamar ele de homozigoto dominante. Quando eu tenho dois alelos recessivos, eu chamo ele de homozigoto recessivo. E o que quer dizer ser dominante ou recessivo? Dominante significa que basta eu ter um alelo no par para que a característica fenotípica seja expressa. Ou seja, quem é homozigoto dominante ou heterozigoto vai ter a mesma expressão fenotípica. E o que é um gene recessivo? Para que o gene recessivo ele se expresse, que eu possa fenotipicamente ter essa característica, eu preciso ter duas versões desse gene recessivo. Então, aí o indivíduo é o que a gente chama de homozigoto recessivo. Mas, professora, o que é fenótipo e genótipo? Então, vamos lá relembrar também. Os genótipos são os alelos que aquele indivíduo possui, tá certo? Então, é a constituição genética do indivíduo. É se ele é homozigoto ou heterozigoto para cada um dos alelos que aquela espécie possui para cada um dos genes. E o fenótipo, ele se dá a partir do genótipo com interações ambientais. Alguns genes vão ter uma influência ambiental no fenótipo maior do que outros. Então, por exemplo, quando eu digo que uma característica tem uma variação gênica descontínua, que está aqui embaixo a definição, significa que a característica ela vai se apresentar ou não a partir da combinação dos alelos. Então, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo os alelos que eu tenho determinam o meu tipo sanguíneo e não vai ter influência ambiental nesse fenótipo. Na variação gênica contínua, que está aqui embaixo, os caracteres são determinados por muitos genes, normalmente por mais de um gene, e vão ter grande influência ambiental. Então, por exemplo, a altura, cor de pele, habilidade no esporte. Então, não é só um gene que determina, e esse gene também vai sofrer uma forte influência ambiental. Então, na altura, mesmo que a pessoa tenha um genótipo, que seria para altura alta, digamos assim, para ser alto, se não tiver uma alimentação adequada, essa pessoa não vai crescer todo o seu potencial genético. E o contrário também pode acontecer. Uma pessoa que tenha um genótipo mais para baixo, se ela tem uma boa alimentação, se ela pratica esportes que estimulam o crescimento ósseo, que não atrofiam a musculatura, ela pode conseguir chegar um pouco mais alto no que seria o seu alvo genético, tá? Então, esses conceitos são importantes para a gente entender o que é a genética em si. E aí a gente chega, então, nos experimentos de Mendel. Então, Mendel é o que a gente considera como o pai da genética, né? Os experimentos deles foram redescobertos no início do século XX.
E ele, na verdade, trabalhou com uma determinada espécie de planta, né, um tipo de ervilha, a ervilha de cheiro, e ele, a partir do cruzamento desses indivíduos, ele conseguiu compreender como era o processo de transmissão de características de uma geração para outra, e fazer o que a gente chama de previsões de quais proles nasceriam a partir dos parentais, tá? Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que o Mendel não sabia onde os fatores, que ele vai chamar de fatores que determinam as características, ele não vai saber onde ficavam. A gente só vai saber que os fatores do Mendel são os genes e que esse gene está no DNA lá no meio do século XX. Mas isso não invalida nem um pouco o trabalho do Mendel, porque ele conseguiu demonstrar que existiam fatores que atuavam na determinação das características dos indivíduos e que esses fatores eram transmitidos de uma geração a outra dentro de regras, né, que são claras hoje, que a gente sabe que está relacionado com a duplicação do material genético e com e com a hereditariedade desse material, tá? Na ervilha de cheiro, o Mendel trabalhou com 6 características, que foi a forma da semente, a cor da semente, a cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor e a altura do pé. São genes que têm uma variação gênica descontínua, ou seja, cada característica vai ser determinada por um par de genes, e cada um desses genes estava em um cromossomo diferente, que a gente vai ver na segunda lei de Mendel como é que isso vai ter influência na transmissão das características, tá? Agora eu vou dar uma pausa nesse slide e vou continuar a nossa aula no próximo vídeo, tá bom?